Irmãos, eu não aguento, por isso eu vim aqui gravar esse vídeo, tá? Não, acho que as coisas saíram um pouco da normalidade. Ontem eu fiz um vídeo, anteontem fiz outro vídeo com a temática bem parecida. E eu não vou apagar os vídeos, tá? Vou deixar ali porque é a realidade que eu penso a respeito daquele assunto. Mas em algum momento eu acho que eu atingi o coração de alguns irmãos calvinistas e devo ter gerado um sentimento de revolta. Então eu vim nesse vídeo aqui agora pedir perdão para vocês, ok? Livro de Romanos, capítulo 13, verso 8, diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Bom, o que que adianta? O que que adianta se não existir amor? O que que adianta se não existir, né, o cerne principal da vida do cristão, amor e perdão? Então, se eu atingir o teu coração de forma que você tenha entendido desrespeitosa, se eu fui duro nas minhas palavras, eu falo isso aqui para com outros irmãos crentes. Me perdoa. Não quero dever nada para você, senão o meu amor por você, tá? Eu sou um homem que tenho paz com todos, 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 todos. Não tenho inimizade com ninguém. E não vai ser agora que vai acontecer isso, tá? Um outro ponto, nos vídeos que eu fiz, né, foi muito escrito ali que eu estava julgando o pastor Paulo Júnior. Eu não julguei ele em momento algum, tá? Não julguei. O que eu desejo para ele é restauração. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. Então, se ele está com o coração contrito e quebrantado, e só o Espírito Santo sabe disso, eu não sei, você não sabe, só Deus sabe. Então, que ele seja restaurado, que ele seja visitado pelo poder de Deus, que a graça de Deus se manifeste sobre ele. Ok, irmãos? A nossa caminhada aqui é muito grande, né? Para que agora seja aí, sei lá, manchada por esse tipo de coisa, né? Também quero ler para vocês aqui 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. Presta bem atenção. Isso aqui vai demonstrar, vai expor bem essa situação que estamos vivendo. Preste bem atenção. Afinal de contas, eu falei de calvinismo, de pentecostalismo, né? Eu trouxe aí essa espécie de embate, né? E isso não vai ter fim nunca, né? Então a gente precisa de maturidade mesmo, para entender, para compreender, para ver onde estão nossos limites, tá? Então vamos lá, 1 Coríntios 3 vai dizer assim, a partir do verso 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo está falando. Verso 2: Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ah, olha só. Verso 4: Porque dizendo eu sou de Paulo, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Verso 5: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, não é o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém. Então, irmãos, claro e evidente, que o apóstolo Paulo está medindo, né, a estatura de cada um por conta das suas
das suas dissensões, das suas invejas, das suas brigas ali. Né? Muitos dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou calvinista, eu sou pentecostal. Porque pastor fulano, pastor ciclano. Porque o meu pastor é o Paulo Júnior e o meu é o pentecostalzão aí, o Eliseu Rodrigues. Ah, porque não sei o que mais. A gente não é nada, irmãos. A gente não é nada. Porque ninguém pode dizer de quem é. Porque quem dá o crescimento, quem traz, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, é obra dele. Amém? Então, quando esse texto chegou até mim, eu refleti, eu falei, peraí, né? Eu expus o meu coração, vocês também devem ter as razões de vocês, também podem escrever à vontade aqui, mas o fim disso não pode ser uma quebra de aliança entre nós. O fim disso não pode ser uma desunião. Amém? O fim disso tem que ser, ou seja, o fim de todas as coisas devem ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu falei sim, né, nos meus vídeos sobre a, a palavra, né, as pregações do Paulo Júnior, o modus operandi dele, o quanto ele era duro com as pessoas, né, a dureza ali, né, e as pessoas admiravam muito isso, enfim. Apesar de eu não concordar com muita coisa, irmãos, amém, tá tudo certo. Não tenho nada contra ele não, tá? E eu sei que muitos irmãos aqui se sentiram chateados com isso, né, com a forma que eu falei, como o que eu disse, mas aqui eu peço para vocês perdão. Estou desarmado aqui, tá, irmãos? Desarmado, me desarmo diante de vocês e não faço questão nenhuma de ter razão ou não nesse momento. A questão que eu faço aqui agora é só de amá-los, de dever apenas o amor a vocês, tá? Não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Jesus, tá bom? Não pertenço à visão, à cosmovisão nenhuma. Eu sou de Jesus, salvo pelo Evangelho de Cristo, tá? Salvo pelo poder, salvo pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. É isso que nos une, é isso que nos faz família. Lá em Apocalipse vai falar sobre uma grande multidão, né? De línguas, povos, nações, a multidão dos santos, né? Todos com vestes brancas. Quem que é essa multidão? Calvinistas? Pentecostais? Não, uma multidão de filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, vamos seguir pro alvo que é Jesus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.